Boa noite, eu sou a Tayane, vamos nas pegadas. Tendendo a vontade de Deus, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Esta é a grande crise, como saber a vontade de Deus, como saber e viver no centro da vontade de Deus. É o que Paulo diz sobre desejar uma excelente obra. Esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. 1 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 1. Existe a vontade soberana de Deus que está relacionada com seu plano geral e a vontade moral de Deus que se refere às suas diretrizes, normas para a vida e para a nossa fé. Ninguém precisa orar e buscar saber a vontade de Deus, quando o assunto é a verdade, pois já está claro em sua palavra, faz parte da vontade moral de Deus para a vida do homem. Mas existe a vontade específica de Deus, o que chamamos de planos pessoais e individuais de Deus para aqueles que querem viver nessa harmonia com a vontade do Senhor. Para descobrir a vontade específica de Deus, é preciso reconhecer que existe uma vontade soberana e também uma vontade moral, como encontrar a vontade específica, se não cumprirmos a vontade moral. Nós só encontramos a vontade específica de Deus para a nossa vida quando colocamos em prática a sabedoria que Deus permite vivermos através do estudo da palavra de Deus e da oração. Entendendo o chamado para o ministério, João capítulo 15, versículo 16. João capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Será que existe chamado ainda hoje? Ou o ministério tem sido composto por interesses pessoais? Escolher qualquer atividade ou escolher um ministério é a mesma coisa. Creio que Deus ainda escolhe e vocaciona pessoas para o ministério. O chamado se evidencia em 3 situações. Precisa haver uma convicção pessoal, interior e subjetiva, algo que envolve o ser. Envolve sentimentos, emoções e convicção interior. Não é uma intuição, e sim convicção. Há um testemunho presente vivo no coração de quem é vocacionado por Deus. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. João 15, capítulo 15, versículo 16. Paulo disse, ai de mim se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Outro aspecto que evidencia o chamado é o testemunho da igreja. A vocação precisa ser reconhecida pelas pessoas que cercam aquele que se diz ser chamado por Deus. A igreja capacita seus membros e reconhece os que possuem vocação especial e específica. Saulo e Barnabé foram chamados pelo Espírito Santo e a igreja de Antioquia reconheceu o chamado de ambos. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Pondo a mão sobre eles, os despediram, e assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Atos, capítulo 13, versículo 2 a 4. O chamado também precisa ter a confirmação das Escrituras. A pessoa chamada tem maturidade? Tem sua vida pautada pela palavra? As características prescritas na palavra estão presentes ou sendo desenvolvidas na vida do vocacionado? Mostra integridade? Tem a palavra como parâmetro para seu caráter? O apóstolo Paulo afirma, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar
O Evangelho da Graça de Deus, Atos, capítulo 20, versículo 24. Qualificações para o ministério. 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 2 ao 5, diz assim: É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? O apóstolo Paulo apresenta as qualificações para o ministério, escrevendo a Timóteo: como dito acima, esses requisitos fazem parte do teste do chamado. Precisa ter maturidade espiritual, precisa ter os dons relacionados ao pastoreio, precisa ter caráter em conformidade com os valores lavrados na palavra de Deus. Paulo diz ainda que precisa ser irrepreensível, que não dê ou não suscite motivo para ser chamada a atenção quanto à sua vida moral e ética. Precisa ser ilibado, viver o propósito original de Deus quanto à família. Estar atento, saber vigiar, moderado em tudo, não pode ser extravagante. Equilíbrio é essencial para quem exerce liderança. Precisa ser correto com suas coisas pessoais e do reino de Deus. Integridade é virtude humana. E precisa ser encontrada em grau mais elevado na vida do pastor e de qualquer outro líder. Saber acolher as pessoas é a marca de quem é hospitaleiro. Aquele que antes de receber em casa, recebe com o coração. O pastor, acima de tudo, é o ministro da palavra. Para tanto, precisa ser competente para ensinar e manejar a palavra da verdade. Que Deus possa continuar falando no seu coração. Fique com Deus. Até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!